Samuel Alves, você acha que essa situação no Real Madrid são sementes para uma era de vacas magras, como foi entre 2013 e 2014? Sim, para mim sim. O Real Madrid hoje ele vive um cenário muito parecido com o cenário de fracassos sequenciais que ele teve e que ele só conseguiu romper porque o Barcelona começou a viver a mesma fórmula. De 2004 em diante, o Barcelona era muito mais time que o Real Madrid. Em 2004, quem ganhou o Campeonato Espanhol foi o Valência. Em 2005 e 2006 foi o Barcelona. Só que esse time do Barcelona, ele passou por um problema que é muito comum de times que ganham muitos títulos e começam a achar que não precisam mais escutar a orientação de ninguém. O Ronaldinho Gaúcho, o Deco, o Eto'o, Thiago Motta, vários jogadores daquele elenco extremamente vitorioso, Van Bommel, enfim, do Barcelona, começaram a achar que eles já não precisavam mais escutar ninguém. E aí o Rijkaard, técnico do Barcelona, que ganhou a Champions 2006, acabou virando um arbeloa para aquele elenco. No aspecto de ninguém respeitar ele, ninguém escutar o que ele tinha para falar, ele mandar fazer uma coisa, o time fazer outra, ninguém queria treinar. Boatos na época de que o Ronaldinho, o Deco e o Thiago Motta tinham alugado juntos uma cobertura no centro de Barcelona e que numa terça-feira qualquer estavam os três lá em cima com várias senhoritas, cada uma com uma personalidade diferente, uma cor de cabelo diferente. Numa terça-feira qualquer, estavam lá e no outro dia chegavam atrasado para treinar. Muitos boatos na época de que isso aconteceu. Como tem boatos hoje de que o Bellingham, numa terça-feira qualquer, é flagrado, e é mesmo, né? Tem foto, ele enchendo a cara de cachaça, tomando uísque, tomando o seu gorozinho, numa boate. Ah, mas qual é o problema? Ele não está de férias. E numa terça-feira, para treinar na quarta, ele não vai treinar bem. E não, a gente não pode comparar a rotina de um trabalhador comum com a rotina de um jogador de elite. Um trabalhador comum, ele pode, numa terça-feira, sair para comemorar alguma coisa. Na quarta-feira, ele bota um óculos escuro, vai com a cara inchada a trabalhar, abre o computador dele, começa a digitar no Excel e não vai ter prejuízo. E no longo prazo, ele não vai cair de rendimento por conta disso. Um atleta de elite, sim. Se ele não tiver uma rotina muito bem regrada, ele cai de ritmo, ele cai de nível de contribuição. E a gente está começando a ver algo que a gente já viu não só no próprio Real Madrid, mas também no Barcelona e em vários outros clubes, de se perder o controle do elenco. Aí, meu irmão, é reformulação de elenco ou 10 anos com esses mesmos jogadores sem ganhar título. Porque não há técnico no mundo que resolva essa confusão. A não ser que a solução que esse técnico venha a trazer é se desfazer de algum desses jogadores, que foi o que o Guardiola fez. Como foi que o Guardiola resolveu o problema no Barcelona? Ele chegou e falou, opa, Ronaldinho não quero. Tu não quer o Ronaldinho? Ronaldinho Gaúcho, R10, o bruxo, melhor do mundo. Tu tá doido, careca desgraçado? Calma. Para eu retomar o controle desse vestiário, o Ronaldinho não pode ficar. Porque o Ronaldinho já se transformou num mau exemplo para os jovens que chegam e acham que eles vão ter sucesso olhando para ele. E não dá para ter sucesso tendo a personalidade do Ronaldinho, a não ser que tenha o talento do Ronaldinho. E uma observação a mais. Já tem um tempo que ele não rende o que deveria render, porque ele se entregou, ele não tem mais como prioridade a carreira. E aí o presidente chega lá e fala, tá bom, Ronaldinho pro Milan, Deco pro Chelsea, Thiago Motta, não lembro pra onde foi, se não me engano foi pra Inter de Milão ou pro PSG, não me lembro exatamente. Van Bommel, Bayern de Munique. Acho que o Van Bommel tinha saído até antes do Guardiola. E aí o Eto'o tentaram mandar sair, só que não rolou, não teve oferta. Ele só saiu na temporada seguinte, que foi naquela troca com o Ibrahimovic. E com o Eto'o deu para trabalhar com o Eto'o, porque era um só, não eram 5. Se o técnico que vier quiser resolver a situação do Real Madrid, motivando o Mbappé, como tentou o Luiz Henrique, não deu certo, com o vídeo do Michael Jordan, ou do Michael Jackson, não sei, pode pegar qualquer Michael, não vai dar certo. Ou manda embora das 5
das 5 vacas sagradas, como se chama na Espanha, que é de pesos pesados do elenco. Ou pega das 5 vacas sagradas, manda embora 4, reformula o elenco e vai para a temporada consciente que pode ter menos talento, mas vai ter muito mais comprometimento, ou vai ser eternamente a repetição do que a gente viu na atual temporada. Um ou outro jogo que o time encaixa, mas jamais o suficiente para ser campeão, porque o Barcelona está voando. O Barcelona está voando. E fora da Espanha, para falar de Liga dos Campeões, o PSG está voando, o Bayern de Munique está num outro patamar, o Arsenal não me agrada, mas é um time de um nível de consistência muito acima do Real Madrid. Eu não gosto da proposta de jogo do Arsenal, mas é um outro patamar de futebol. O Real Madrid está muito atrás, a nível nacional do Barcelona e a nível internacional de várias outras equipes. Ou reformula ou já era. Então eu vejo sim, como perguntou aqui o Samuel Alves, uma repetição de uma fórmula que já foi de times que vinham de muitas vitórias e que, de uma temporada para outra, engatam uma sequência de fracassos. Eu estou enxergando, sim. Já aconteceu com o próprio Real Madrid, com várias outras equipes, inclusive conosco, com o próprio Barcelona. Todo mundo pode passar por isso. A questão é como você reage. Você vem de uma sequência de temporadas vitoriosas. E aí, eu não acho que isso vai acontecer, mas digamos, o Fermin acha que não precisa mais correr atrás do adversário, o Rafinha acha que quem tem que fazer trabalho tático é outra pessoa, o Pedro começa a não querer mais treinar direito, o Yamal vive na noite. A gente vai passar pela mesma situação que está passando no Real Madrid. E se não tiver coragem de vender 2 ou 3 e reformular o elenco, não sai do lugar. Bora ver como é que vai agir o Florentino Pérez. Da última vez que ele se viu nessa situação, ele renunciou. Ele não reformulou o elenco. E deixou a reformulação, que é um processo sempre polêmico, porque você vai ter que se desfazer de jogadores excelentes e enquanto o resultado não aparecer em campo, você vai tomar a lenhada. E se o resultado não aparecer em campo, porque às vezes precisa de tempo, o Guardiola deu, entre aspas, sorte, tem muita competência, mas também deu um pouco de sorte de na primeira temporada ele já ter resultado. Se não tivesse, ia cair o mundo na cabeça dele. Mandou embora o Ronaldinho, mandou embora o Deco, quis se desfazer do Eto'o, Então tem que ter essa coragem e a confiança de insistir na parada. Porque não necessariamente vai dar certo de primeira essa reformulação. Não acho que o Florentino Pérez é esse tipo de cara. Quando precisou fazer isso da última vez, ele preferiu renunciar. Vejamos. São cenas para os próximos capítulos o que vão fazer. Mas se não fizerem nada diferente do que já vem fazendo, troca o técnico, é só trocar o técnico. Traz o Mourinho, que ele é mão dura, e ele vai fazer o Mbappé correr? Não vai. Se o Luiz Henrique não conseguiu, e o Luiz Henrique fez o Dembélé correr, e nós lembramos bem como era o Dembélé, o Mourinho não vai conseguir. O Mourinho é um cara que, se ele pega um elenco disposto a morrer por ele, em muitos momentos da carreira ele teve muito sucesso. Mas convencer jogadores que não têm histórico de morrer pelo treinador, do nada começar a ser, eu nunca vi. Eu já vi ele ver o cara que não tem essa personalidade e ter a coragem de dizer que tem que negociar. Isso ele faz. O presidente vai negociar ou vai obrigar o Mourinho a trabalhar com esse elenco? Não vai mudar nada. E ainda tem um adendo. O Mourinho acumula fracassos há muito tempo. Já tem pelo menos 10 anos, talvez até mais, mas no mínimo 10, que José Mourinho não consegue ter um nível de compreensão tática do que é o futebol atualmente para ser considerado um técnico de elite. Tomara que piore a situação do Real Madrid. Falei mais cedo e repito agora. Continuando aqui no Live Pix, boa tarde, meu amigo Blaugrana, mandou aqui o Mauro Santista. Você acha que o Mbappé é esse craque todo ou somente um velocista? O Mbappé não é ruim. Não é. Mas ele tinha que ser muito melhor para ser tão descomprometido com o coletivo quanto ele é. Tinha que ser muito melhor. Ah, mas ele fez 40 gols, tinha que fazer 60. Porque o Harry Kane fez 60 e correu. Fez 60 e teve sacrifício tático. O Messi tem um ano de 90 gols na temporada.
E mesmo que o Messi não seja o maior exemplo de compromisso tático, de sacrifício, até porque a tática dos treinadores era justamente que ele pudesse ser uma válvula de escape, a bola chegando no Messi em qualquer setor do campo, ele tinha, a galera me corrige, 91, tá bom, sejamos mais exatos. Eu falei, ele fez 90, porque eu aproximei, aí eu já tenho quem fala que é 92, aí eu já não sei. Eu me lembro de 91. Teve algum outro aí que saiu mais recente. Agora já falaram 93, vocês estão de sacanagem. O que acontece? Mas mesmo assim, ele fazia 91 gols no ano, mais de 70 numa temporada, e ele contribuía muito mais sem bola do que o Mbappé. Para o Mbappé compensar o nível de descompromisso tático que ele tem, ele tinha que fazer 80 gols na temporada, e ele não chega nem perto disso, ele faz metade. Ele é muito bom jogador, mas ele é um problema para o coletivo de qualquer equipe. O grande título da vida do Mbappé veio quando ele ainda não era uma estrela. Ele ainda era um jogador promissor, talentoso, mas que jogava para o time, que foi a seleção francesa campeã do mundo em 2018. Aquela Copa do Mundo que ele ganhou com 19 anos pode ter sido um... Claro que ninguém vai dizer que pena que eu ganhei uma Copa do Mundo. Mas pode ter sido um divisor de águas numa carreira que a gente naquele momento projetava viria para ser um dos grandes jogadores da história e que de lá para cá só evoluiu. Mbappé parou de melhorar. Porque ele se dá por satisfeito com os números e ele está convencido de que ele faz os gols, se o time não ganha, a culpa é dos outros. E não adianta ele fazer um gol e o time tomar 2, porque ao invés de pressionar e contribuir, ele ficou olhando. O futebol mudou. O futebol não é mais do futebol do 4-4-2. Os defensores defendem, os meio-campistas cruzam a bola e os dois atacantes tentam cabecear. Já há muito tempo o futebol é desse jeito. Você já não tem mais uma separação de funções. Todo mundo ataca e todo mundo defende. Até os times de menor investimento, eles encontram maneiras, principalmente os times de menor investimento, eles encontram maneiras de ter atacantes que ajudem a defender. E de ter defensores que consigam ajudar na hora de atacar. Exceção do Getafe, né? O Getafe ele só contrata para defender. Mas assim, os times, mesmo os menores, têm um nível tático de compreensão da necessidade de sacrifícios coletivos que aparentemente o Mbappé não foi informado. Ele continua jogando para si mesmo. E muita gente falou isso quando ele estava no PSG, que era um problema. E teve gente sim em Madrid, tá? Teve gente sim em Madrid que falou que a chegada do Mbappé poderia ser um problema coletivo para a equipe. Essas pessoas foram defenestradas, ridicularizadas. Como assim? O Mbappé faz um monte de gol, olha os números do Mbappé, o Mbappé não sei o quê, e os caras tentavam trazer a discussão para um outro patamar, para um patamar mais elevado de compreensão do jogo, que é a discussão tática, e ninguém queria deixar, só queria ficar naquela discussão mais rasteira do, mas ele é tão bom. Falaram, eu fui um dos que falou, e muita gente falou também, não sou especial, de a diferença que faria a ausência de um organizador nesse meio campo. A diferença que faria você ter Vinícius e Mbappé jogando juntos, porque são dois jogadores que não estão comprometidos taticamente, são dois jogadores que correm pouco sem a bola. O fato de que o Mbappé, apesar de ser um grande goleador, não estava conseguindo levar com os seus gols o PSG a grandes troféus. O PSG ganhava o que ganharia com ou sem o Mbappé. E depois da primeira temporada em que ele sai, o Real Madrid passa vergonha e o PSG ganha a Champions, um novo argumento foi entregue para quem criticava ou pelo menos desconfiava do sucesso do Mbappé quando viesse para o Real Madrid, e já é a segunda temporada. Agora, o discurso majoritário já é o discurso de tentar entender o que o Mbappé traz de prejuízo, comparar com o que ele traz de benefício e chegar à conclusão se vale a pena. Esse já é o discurso majoritário. Mas durante muito tempo ninguém quis debater isso. E que bom, porque isso fez com que a situação do Real Madrid fosse
uma situação ainda mais complicada do que seria se o debate tivesse existido e no final de tudo ele ainda fosse contratado. A tranquilidade e o convencimento que o Mbappé tem de que o problema é todo mundo menos ele, inclusive levou a brigas no vestiário e foi noticiado amplamente, a gente chegou a repercutir aqui. Várias vezes o Mbappé chegou no vestiário para dar bronca nos companheiros depois de um tropeço e a galera levantou e falou, não, peraí, principalmente Bellingham e Vinícius. Você não tem moral para discutir. Fez o gol, beleza, parabéns os gols que você está fazendo. Mas você não tá contribuindo para a equipe da maneira que deveria, também está na sua costa essa derrota. Não é ganhamos graças a você e perdemos por culpa dos outros. Isso existiu. Isso aconteceu. Isso foi noticiado. Não ganhou a repercussão que deveria, porque o Real Madrid é muito protegido pela mídia. E agora está tendo a repercussão porque já abriram a caixa de Pandora. Não tem mais como esconder. Mas mais cedo na temporada isso foi noticiado e repercutiu em menor proporção do que deveria. E isso é, para mim, o grande símbolo do que o Mauro Santista pergunta e a opinião que eu tenho. O Mbappé é muito bom jogador, mas ele precisava ser muito melhor para ele poder ter a postura que tem. Ele não é bom o suficiente para ser o dono do Real Madrid. Ele não é bom o suficiente para isso. Precisava ser muito melhor. O Mauro Santista mandou mais um live pix aqui. Também sobre a Copa do Mundo. Vamos deixar os live pix de Copa do Mundo para depois, porque tem os superchats que são ainda nesse assunto. Eu quero zerar esse assunto para depois a gente partir para outros debates. Boa noite, ADM. Respondendo a sua provocação do Insta, provocação no sentido de proposta de debate, né, que eu coloquei lá no Instagram. O maior responsável pela crise do Real é o Hansi Flick, porque a margem de erro dele é extremamente baixa. Para quem não está entendendo do que fala o nosso inscrito aqui no canal João do Bet, lá no Instagram eu postei mais cedo uma proposta de debate, uma provocação, em que eu colocava a situação que está vivendo o Real Madrid agora e eu mostrava que a situação começou a ganhar profundidade quando chegam Mbappé e Hansi Flick. Chega o Hansi Flick para comandar o Barcelona, chega o Mbappé para comandar em campo o Real Madrid, e de lá para cá o Barcelona só melhora e o Real Madrid só piora. O Real Madrid vinha de uma temporada em que ele ganhou Liga e Champions, o Barcelona vinha de uma temporada em que o técnico foi demitido porque falou publicamente, de maneira explícita, que não tinha grandes esperanças de competir, porque achava que a diferença entre os times era muito grande, principalmente com a chegada do Mbappé. E chega o Hansi Flick, e um detalhe, boa parte da torcida concordava com o treinador, eu achava muito estranho, eu enxergava muito talento no time do Barcelona, mas boa parte da torcida concordava com o Xavi, não, realmente, não dá para competir, nós temos que aceitar, temos que ser realistas e imparciais, temos que abandonar o clubismo, o Real Madrid agora vai ganhar tudo para sempre e nós temos que, no máximo, rezar para sobrar uma copinha do rei aí pelo caminho. Eu não achava isso, eu apontei muitos problemas que o Real Madrid teria e tinha confiança que o Barcelona poderia. Não na mão do Xavi, porque antes mesmo da declaração eu já achava que ele tinha esgotado o que poderia contribuir para essa equipe, mas se acertasse na escolha do treinador, poderia sim competir caso os problemas que eu imaginava que o Real Madrid tivesse se confirmassem. Poderia ser que não. Na época, se falava do Valverde ser o organizador do time no lugar do Toni Kroos. Eu achava que não ia dar certo porque eu não tinha enxergado no Valverde essa característica ainda. Podia ser que o tempo passasse e eu tivesse errado. Eu achava que o Mbappé não ia correr e nem ser humilde dentro desse vestiário da maneira que algumas pessoas apontavam. Para mim seria um problema, mas eu podia estar errado. Podia ser que no PSG ele fosse de um jeito e no Real Madrid de outro. Eu não estava errado, felizmente, para gente que torce pelo Barcelona. Então, o que acontece? Dentro dessa provocação, a ideia é tentar entender o quanto é mérito do Flick de mudar a mentalidade e o nível de jogo desses jogadores do Barcelona. Apesar de ter que conviver com muitas lesões complicadas, na primeira temporada a gente jogou sem goleiro, pô. O Barcelona foi campeão espanhol sem goleiro, porque o Ter Stegen se lesionou nas primeiras rodadas, ali no primeiro terço do campeonato espanhol, e a gente chegou em semifinal de Champions, e a gente foi campeão espanhol, e a gente ganhou Copa do Rei, a gente ganhou Supercopa, jogando metade da temporada com o Iñaki Peña e a outra metade com o Chesney.
que, na minha opinião, era o melhor que dava para fazer pelo contexto, porque o Ter Stegen lesiona já com a janela fechada, tinha que contratar alguém, primeiro que coubesse no fair play financeiro, e segundo que não tivesse contrato com nenhum clube. Eu sugeri o Chesney como uma possibilidade, porque ele tinha se aposentado, mas tinha se aposentado há pouco tempo e jogando bem pela Juventus, não elite, mas bem. E depois calhou da diretoria do Barcelona correr atrás. Não acredito que eles correram atrás porque eu sugeri. E não foi um furo de reportagem, eu não sabia que eles iam correr atrás, era só uma opinião, olhando para o que o mercado apresentava, era a melhor opção. Só que, claramente, não era um goleiro que a gente pudesse olhar e ter confiança de que ele ia nos carregar grandes coisas. Era o melhor que dava para fazer no contexto. Mas tinha ali as suas nuances, os seus asteriscos. E deu tudo certo. Então tem muito mérito o Hansi Flick, mas também tem o demérito do Real Madrid depois da chegada do Mbappé. O Real Madrid caiu muito. O Real Madrid vai de uma temporada em que ele faz 95 pontos, que foi a temporada do título de La Liga. Mata-mata é um outro contexto, é uma outra parada. Eu vou comparar aqui Campeonato Espanhol, La Liga mesmo. Ele veio de uma temporada de 95 pontos para uma temporada em que ele fez... Eu vou até confirmar aqui, mas ele fez menos de 85. Então caiu mais de 10 pontos o nível de consistência do Real Madrid. Ele fez 84. Numa temporada faz 95, na outra faz 84. Cara, é uma queda muito significativa de desempenho. Chega o Mbappé, o Real Madrid faz 11 pontos a menos. E na atual temporada, meus amigos, o Real Madrid tem... Vamos disputar 12, tá? 12 pontos ainda em disputa. O Real Madrid tem 77. Alguém duvida que o Real Madrid vai fazer menos pontos na atual temporada do que fez na anterior? Eu não. Então é o Real Madrid que está em queda livre e um Barcelona que está em evolução, pela juventude dos seus principais jogadores, pela evolução do treinador, que vai aos poucos ajustando a equipe, e também pela melhora no fair play financeiro, que deve permitir melhores contratações na atual temporada do que permitiu até aqui, na próxima janela de transferências, do que nas anteriores. Por isso fiz a provocação lá no Instagram. E eu percebi muita gente falando mais do Mbappé. Eu acho que o debate tem que ser um pouco mais equiparado. Eu acho que a gente tem que dar muito mérito para o Hansi Flick. Muito. Na zoeira, eu já fiz vários posts. Hoje, inclusive, postei um pack de memes lá no Instagram, zoando o Real Madrid e pós-Mbappé. Mas o mérito que tem o Hansi Flick, irmão, mas a Champions, pai, escuta, só 2 vezes na história um time espanhol conseguiu 100 pontos no campeonato. O Hansi Flick pode caminhar para igualar um recorde que num campeonato de mais de 100 anos de existência só aconteceu 2 vezes. São os 100 pontos. Isso é muito especial. E eu posso trazer mais um detalhe? Ele vai ser o único a fazer isso sem Messi e Cristiano Ronaldo, porque o Mourinho fez isso com o Cristiano Ronaldo, o Vila Nova fez isso com o Messi. Ele vai ser o primeiro a fazer isso sem Messi e Cristiano Ronaldo. Isso é brutal. E a gente caminha para que isso se concretize.